Paz do Senhor, meus irmãos. A gente vai estar iniciando hoje o estudo do capítulo 15 do livro de Apocalipse. Quero convidar os irmãos a estar acompanhando na sua Bíblia. A gente vai ler, parar, meditar e ver o que a gente consegue extrair para o nosso entendimento. Que o Espírito Santo venha nos ensinar e abrir o nosso entendimento neste momento para aprender aquilo que o apóstolo João quis deixar para nós, através da inspiração do Espírito Santo. Capítulo 15, versículo 1 em diante. Vi no céu outro sinal grande e admirável. 7 anjos, tendo os 7 últimos flagelos, pois com este se consumou a cólera de Deus. Aqui no versículo 1, a gente já vê 7 anjos com 7 últimos flagelos. Esses 7 anjos já são outros anjos, não são os 7 anjos com as trombetas. Esses 7 anjos aqui já são 7 anjos que vão derramar as 7 taças da ira de Deus, ou seja, já está no período final, da consumação dos flagelos que estão sendo derramados sobre a terra. A gente viu 7 anjos que soou as 7 trombetas, e no soar de cada trombeta veio acontecendo alguma coisa, algo de sobrenatural na terra, atingindo os mares, as águas, as fontes das águas, o sol, as estrelas, os homens, os alimentos e por aí em diante. Aqui a gente vê no versículo 1 do capítulo 15 mais 7 anjos, ou seja, são outros anjos, não os mesmos. E esses 7 anjos também estão com a mesma missão dos anjos anterior. Os 7 anjos anterior soaram 7 trombetas. Esses 7 anjos estão com 7 taças. Cada anjo com uma taça. A taça a qual será derramada a ira de Deus na terra. E no derramar de cada taça, algo irá acontecer na terra. Então, 7 anjos, 7 taças. Interessante que aqui fala 7 anjos tendo 7 últimos flagelos, ou seja, já está no período final da grande tribulação. O período de 7 anos, aqui já se encontra nos 3 anos e meio finais. Versículo 2. Vi como que um mar de vidro mesclado de fogo. E os vencedores da besta, da sua imagem e do seu número e do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpa de Deus. Este mar de vidro, irmãos, tem duas teses, a qual alguns estudiosos e alguns teólogos vêm trazendo. Uma das teses diz que esse mar de vidro representa povos e nações. Ou seja, povos e nações que foram salvos e que estão diante do trono de Deus após todos os acontecimentos terrestres, após Cristo levar para o céu aqueles que se converteram e perseveraram até o fim. Alguns estudiosos ensinam que esse mar de vidro vem representando os povos salvos que estão diante de Deus. Há uma outra linha teológica que vem ensinar que este mar de vidro é apenas uma decoração do céu, uma beleza que está ali próximo ao trono de Deus. E vi como que um mar de vidro mesclado de fogo. E os vencedores da besta, da sua imagem, do seu número e do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro. Eu entendo também que esse mar de vidro venha a ser também alguma beleza, alguma decoração ali próximo ao trono, a qual João via, porque aqui diz que aqueles que venceram a besta, aqueles que venceram o anticristo, estavam em pé sobre o mar de vidro. Então eu também venho acreditar nessa linha teológica que esse mar de vidro pode ser, não estou afirmando que mas pode ser, sim, uma decoração, uma beleza do céu que o apóstolo João viu. Mas também esse mar de vidro pode ser povos, os salvos que estão se reunindo diante de Deus,
purificados e limpos pelo sangue do Cordeiro, em santidade, que é visto como um mar de vidro. Versículo 3. E entoavam um cântico, o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Versículo 4. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Aqui a gente vê os vencedores da besta, os vencedores, aqueles que vão vencer no período da grande tribulação, e a igreja que já vai ter sido arrebatada. Ou seja, o povo de Deus, os salvos, estarão aonde? Diante do trono. E diante do trono eles vão estar com harpas, ou seja, instrumentos musicais, e vão louvar o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Que cântico é esse, irmão? Esse cântico é um cântico igual aconteceu lá no Antigo Testamento, quando o povo de Israel foi liberto da escravidão do Egito. Quando eles atravessaram o Mar Vermelho e viram os egípcios sendo tragados e destruídos pelo Mar Vermelho, e eles chegam sãos e salvos do outro lado do mar. Ali naquele momento o povo de Israel começou a cantar, começou a louvar, a enaltecer a Deus como um ato de gratidão pelo livramento e pela providência que Deus deu. Então esse cântico é o cântico de Moisés, o cântico do Cordeiro, ao qual o apóstolo João vê no céu. É um louvor ao qual os salvos de todas as eras, todos os povos que forem salvos, vão entoar um louvor de agradecimento para enaltecer a Deus. Ou seja, um louvor de agradecimento, de alegria, de gozo pela vitória, por terem conseguido conquistar a salvação. Por neste momento estar aonde? Diante do trono de Deus. Vencer as perseguições, venceram as torturas, venceram as prisões. Então é um louvor de adoração, de agradecimento, um louvor que venha demonstrar a alegria que esse povo que está diante do trono de Deus está sentindo, como o povo de Israel, que após atravessar o Mar Vermelho, são e salvo, louva a Deus. Miriam, a irmã de Arão, irmã de Moisés, que louva, dança diante do Senhor em demonstração de alegria, de gratidão. E é isso que vai acontecer no céu. Aqueles que conquistarem a vida eterna, que receber a vida eterna, a salvação, vão entoar um louvor de gratidão, de adoração a Deus. Versículo 5. Depois dessas coisas, olhei e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. E os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do santuário, vestidos de linho puro e resplandecentes, e cingido ao peito, com cintas de ouro. Ou seja, do santuário celeste. Há um santuário no céu. Eu falei em algumas aulas passadas que aquele tabernáculo que foi construído por Moisés no deserto, ela era uma representação do tabernáculo celestial. O tabernáculo que existe diante de Deus. E no livro de Apocalipse a gente vem vendo vários textos, vários versículos falando desse tabernáculo que existe no céu, diante de Deus. E os anjos saem deste tabernáculo celestial com as taças que contêm a ira de Deus para ser derramada na terra. Ou seja, nós aqui na terra se reunimos no templo, no santuário, na igreja, para sermos renovados,
para receber poder, para receber unção, né, para adorar, para ouvir Deus falar conosco. Então, nesse tabernáculo, os anjos entram nele, é como se eles estivessem ali entrando na presença de Deus para receber de Deus as ordenanças do dever que eles devem cumprir. Então, por isso se fala que os anjos saem do tabernáculo, ou seja, eles estão ali diante de Deus, da presença de Deus, recebendo as suas missões, a sua tarefa. Então, versículo 7, então um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. Então um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos as taças. Um desses seres viventes, a gente já estudou que esses seres viventes vem representando que é os querubins, que estão ali diante da face de Deus, ou seja, um dos anjos com um grau mais elevado estará entregando as taças aos 7 anjos, as taças que contêm a cólera, a ira de Deus, o juízo de Deus que será derramado sobre os homens que ainda estão vivos sobre a terra no período da grande tribulação, aqueles que não se arrependeram, aqueles que infelizmente, mesmo diante de tanto sofrimento, mesmo diante de tanta dor, mesmo diante de tanto caos, os seus corações permaneceram endurecidos, enrijecidos, e eles não reconheceram Jesus como Salvador. Os homens que ainda permanecem na terra vivos e que receberam a marca da besta, o nome da besta, o número da besta, vai receber em si a cólera, a ira, o juízo de Deus. Versículo 8. O santuário se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia penetrar no santuário, enquanto não se cumprisse os 7 flagelos dos 7 anjos. Ou seja, o santuário se encheu de uma fumaça. Que fumaça é essa? Essa fumaça vem representando a glória, o poder, a santidade de Deus. Ou seja, aquele ambiente onde os anjos estão ali recebendo as suas ordens, as trombetas, as taças, aquele ambiente ele vai se encher de uma glória ao qual ninguém vai conseguir entrar neste santuário. Ou seja, durante o período que as 7 taças estiverem sendo derramadas na terra, no período ao qual a ira de Deus estará sendo derramada sobre os homens que receberam a marca da besta, nesse período, a glória de Deus não vai permitir que mais ninguém entre no santuário celeste. Neste momento, os anjos sairão em direção à terra para cumprir a missão e o dever que eles receberam da parte de Deus, a missão e o dever incumbidos a eles de derramar sobre a terra, sobre os homens, a ira de Deus. A gente estudou nos capítulos anteriores que o propósito de Deus em trazer sobre a humanidade sofrimento, dor e tanto castigo, não era com o intuito de torturar o homem ou de fazer ele sofrer, mas o intuito é fazer com que os homens, diante do sofrimento, venham se arrepender de seus pecados, venham abandonar as práticas pecaminosas. O verdadeiro intuito do soar das 7 trombetas, o verdadeiro intuito de Deus para o homem com derramar das 7 taças da ira de Deus, é levar o homem ao arrependimento, é fazer com que o homem venha se arrepender de seus pecados, é fazer com que o homem volte para Deus. Mas, como a Bíblia ensina, o coração do homem é inclinado ao mal. Infelizmente, o nosso coração, se a gente não vigiar, ele nos leva para o mal.
E a partir do momento que o coração do homem se endurece, que o homem permite que Satanás venha endurecer o seu coração e dominar seu coração, como aconteceu com Judas Iscariotes, irmão, infelizmente o homem não se arrepende dos seus pecados e das suas práticas. E aí ele vai receber, sim, a ira de Deus, a sentença. Deus, ele vem com misericórdia. Deus, ele vem com amor. E a gente vê que até no período da grande tribulação, Deus, ele veio trabalhando com misericórdia e com amor. O soar das 7 trombetas e as 7 taças que a gente vai estudar a partir do capítulo 16, a gente vê ainda a misericórdia de Deus, é Deus tentando fazer o homem se arrepender antes da morte, porque depois da morte já é tarde. Enquanto estão vivos sobre a terra, estão sofrendo, mas ainda há oportunidade de arrependimento. A gente leu que aqueles que venceram a besta estão sobre o mar de vidro diante do trono de Deus, ou seja, aqueles que estavam no período da grande tribulação, que se arrependeram, que se converteram, que perseveraram e até mesmo com as suas próprias vidas, né, foram mortos por não negar Cristo, a sua fé, estão ali em cima do mar de vidro diante do trono de Deus. Então, há a oportunidade que Deus dá. Então, no capítulo 15, a gente viu ali os 7 anjos sendo convocados. Um dos querubins entrega uma taça para cada anjo. São outros anjos, não são os mesmos que soaram a trombeta. Outros 7 anjos diferentes que vão derramar agora as taças. E os juízos da taça são bem mais devastador do que os juízos do soar das trombetas. E é isso que a gente vai ver no próximo capítulo, na próxima aula. Capítulo 15, a gente viu a convocação dos 7 anjos. A gente viu aqueles que venceram a besta diante do trono de Deus. Ou seja, que aqueles que perseverar diante do sofrimento vai ser recompensado e vai ver a face de Deus. E a gente viu que a glória de Deus vai encher o santuário celeste, o santuário que existe lá no céu, diante do trono de Deus. E essa glória só vai sair daquele santuário após o juízo de Deus ser derramado. Ou seja, é um momento onde a glória de Deus toma conta daquele ambiente, é o momento onde o juízo de Deus será derramado sobre a terra. Ou seja, os anjos como mensageiros estarão sobrevoando a terra, derramando as taças, e os juízos acontecendo sobre os homens. Alguns ensinam que essas taças já foram derramadas nos nossos tempos. Irmãos, eu não vejo assim, eu vejo que é tanto as 7 trombetas quanto as 7 taças, elas estão reservadas para o período da grande tribulação. Os 7 anos de grande tribulação, que se divide em 2 partes, 3 anos e meio e 3 anos e meio. Por quê? Porque a gente vê, irmão, no decorrer do livro de Apocalipse, que esse período ele foi reservado para a nação de Israel. A gente vê, irmão, que quando o juízo de Deus vem com a sua totalidade, o povo de Deus já foi tirado da terra. Quando o período da grande tribulação se inicia, a igreja já foi arrebatada. No finalzinho da grande tribulação, quando começa a ser derramada as 7 taças da ira de Deus, a gente vê que aqueles que permaneceram fiel a Deus estão diante do trono de Deus, diante do mar de vidro. Então, irmão, eu não acredito que já foi soada a trombeta, que as taças já estão sendo derramadas nos dias de hoje, não. Isso são acontecimentos reservados para o período da grande tribulação, período de 7 anos, que são a última semana das 70 semanas de Daniel, que a gente já comentou isso. Falta uma semana para fechar as 70. E essa última semana, com um período de 7 anos, é o período da grande tribulação. Então, as 7 taças estão reservadas para este período. Hoje estamos vivendo dias caóticos, difíceis, a qual, se a gente não tiver discernimento bíblico, a gente pensa que já foi derramada a taça, está sendo derramada a taça, como eu já vi muito crente falar, postar em suas redes sociais, o calor de hoje é porque já foi derramada uma das taças. Não, irmão, o calor que vai vir quando a taça
do juízo de Deus for derramado, a Bíblia fala que a órbita dos olhos do homem vão derreter em seus rostos devido ao tamanho do calor. A Bíblia fala que a terra ela vai se incendiar devido ao calor. Estamos vivendo hoje o início das dores. Hoje nós vivemos os princípios das dores. Mas a verdadeira dor está reservada para o dia e o período da grande tribulação. Então a gente viu aqui no capítulo 15, já o início, a convocação dos 7 anjos que vão só derramar as 7 taças da ira de Deus. Na próxima aula, no capítulo 16, a gente vai ver cada taça. Das 7 taças, a gente vai meditar um pouco em cada um acontecimento após o derramamento de cada taça. Amém? Deixo para os irmãos essa aula, o capítulo 15. É pequeno, foi bem rápido, um capítulo bem pequeno, mas no capítulo 16 a gente vai se aprofundar mais sobre essas taças. Que Deus abençoe e muito obrigado pela sua participação. Fica com Deus.